Se você gostou de Jigokuraku, então provavelmente você também vai gostar de Ayashimon, que é o novo mangá de Yuji Kaku, que é o autor de Jigokuraku, ou Hell's Paradise. O mangá já começou chamando a atenção por causa da força bruta do protagonista, que logo no primeiro capítulo quebrou um monte de coisa, de gente numa porrada só. Mas afinal de contas, sobre que diabos é Ayashimon? Será que é tão bom quanto seu predecessor? Será o protagonista mais um candidato a Saitama? É tudo isso e muito mais que você vai ver agora nesse vídeo, onde eu trago pra você a review completa com base nos 11 capítulos que eu li desse mangá, que tá lá no Manga Plus. Então já vai dando aquele like massa, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Agora, deixando a enrolação de lado, bora pra review. Maru é um cara que sofre por ser forte demais. Ele não consegue emprego porque quebra tudo, é expulso das academias de artes marciais porque espanca todo mundo, e pra piorar tá morrendo de tédio porque não consegue ter uma boa luta. Até que um dia ele conhece uma garota chamada Urara e com ela ele descobre o mundo dos Ayashimons. São os yokais que vivem entre nós com aparência humana. Pra completar, Urara também é um Ayashimon. Ela é líder de uma gangue e está recrutando guerreiros para lutar por ela, e assim tomar o controle do sindicato de Shinjuku, que antes era governado por Kyo, líder de uma das maiores organizações criminosas do submundo e que morreu há 2 anos. E nesse mundo, todos os criminosos das facções como Yakuza são, na verdade, yokais que vivem com aparência humana. A história de Ayashimon é bem promissora. Na verdade, o autor ele criou mais um grande universo ali, envolvendo yokais, criaturas míticas, que são inspiradas no folclore japonês. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, é um prato cheio, até para poder aprender mais sobre a cultura deles. E além disso, quem curte também aquele mangá com aquela pegada sobrenatural também é uma boa pedida. A variedade de criaturas é enorme, cara. A gente vai ver algumas criaturas já conhecidas. Então o autor, mais uma vez, ele tá criando aí um universo vasto. Eu não sei se essa vai ser uma história tão longa quanto Jigokuraku, ou se vai ser mais longa, mas existe toda uma possibilidade a partir do momento que ele cria um mundo envolvendo yokais. Sobre os personagens, claro, o que chama a atenção é o protagonista, Maru, porque ele vive uma vida entediante e ele lembra muito Saitama no começo, tanto que tem alguns momentos ali que ele tá derrotando uns caras com uma porrada só e ele faz uma cara de tédio dos diabos, cara, chega da pena dele. É um candidato a Saitama, na verdade, né? Mas isso é só no começo mesmo. Além disso, tem uma peculiaridade sobre esse cara, velho. Ele sonha em ser um protagonista de mangá. Olha só, o cara já chega no primeiro capítulo quase quebrando a quarta parede, velho. Isso é muito divertido. Claro, tem alguns momentos que fica um pouco repetitivo essa questão de ele dizer que quer ser um protagonista de mangá e tal, e aí tem as referências, porque ele é viciado em mangá. Tem até umas referências lá de mangás conhecidos como Dragon Ball, tem Jojo, e é viciado, é um otaku mesmo. E ele se inspira nesses protagonistas para poder um dia também ser um protagonista usando os poderes dele, que é uma piada, na verdade, porque ele fala que ele começou a treinar ali a partir dos 7 anos e tal, e aí do nada ele despertou os poderes dele, como se realmente fosse uma história de mangá. Então é muito engraçado isso, mas com certeza tem algo a mais além disso. É uma coisa que é tão esfregada na sua cara, essa força sobre-humana que ele tem, que você já pensa logo, porra, tá tão óbvio que chega a ser esquisito, né? Mas na medida que a gente vai lendo, a gente começa a ter umas pistas do que realmente esse cara pode ser. Uma parada que eu achei bem interessante também é que o autor já mostrou o background dele, né? Tem um flashback ali onde mostra que ele apanhava muito do pai. Então, nas horas que ele tá falando que ele quer ser um protagonista de mangá pra poder vencer os vilões e tal, então mostra essas cenas onde o pai batia nele, e aí depois que ele despertou esses poderes, essa força bruta, aí ele foi dar o troco no pai, que o pai era um desgraçado, né? Na verdade, não merece nem ser chamado de pai, porque só sabia beber e tratar mal o filho. Então, um certo dia, ele resolveu dar o troco, e aí depois disso, ele resolveu viver por conta própria. Ele também tem um sonho de ter uma boa luta, de encarar o final boss ali, ter aquela luta épica, mas nesses 11 capítulos que eu li, o autor já deixou bem claro que força bruta não é o suficiente para vencer os yokais. Tem umas lutas ali no começo, onde ele vence yokais mais fracos ali, bem fácil mesmo, tipo coisa de um soco, coisa de uma porrada aqui ali já foi, mas chega a um ponto que a coisa já começa a ficar hard mesmo. Na verdade, não demora muito, ele já tem uma luta bem difícil, eu não vou contar para poder não dar spoiler, não estragar a experiência, mas fica bem claro que força bruta não vai ser o suficiente não, cara. Ele com certeza vai ter que aprender outras coisas aí para poder avançar nesse mundo dos Ayashimons aí, e mal começou o mangá, a parada já tá ficando braba, o bicho já tá pegando ali. Eu tô gostando muito dessa coisa, tipo, é um pouco preocupante porque tá meio acelerado, mas ao mesmo tempo mostra que vai ter um desenvolvimento do personagem e que outras possibilidades de luta vai ser apresentada. Então por isso que ainda fica aquela dúvida se essa vai ser uma história tão longa quanto o Jigokuraku, ou se vai ser um trabalho mais curto. Possibilidade tem. Como eu já falei, o autor, ele criou um mundo que abre possibilidade de se tornar algo grande, mas aí vai depender do quanto ele pretende trabalhar nessa história. A personagem Urara, ela tem um carisma que é característico dos personagens do autor. Em Jigokuraku, por exemplo, tinha uma personagem, eu não tô lembrado agora o nome dela, que era uma garotinha. Ela alternava entre uma
aparência de uma adulta e a aparência de uma criança, que é aquela menina lá que fizeram experiências com ela. Então é um personagem bem carismático, então me lembrou bastante ela. Principalmente que tem um momento aí de um flashback da Urará que mostra ela mais jovem, e aí teve bastante essa semelhança com essa personagem. Então são detalhes assim que deixam o personagem carismático. Baseado nesses 11 capítulos que eu li, ela vai ter muito mais importância na história do que apenas ser líder de uma gangue. Na verdade, assim, eu não vou contar para não dar spoiler, apesar de ser uma coisa simples, mas logo no segundo capítulo ali você já descobre uma informação bem importante sobre ela. E isso já muda muita coisa. Ou seja, ela não é simplesmente uma yokai random que apareceu do nada para reunir uma gangue e se tornar a mais foda de todas lá. Tem algo mais além disso, e esse é um dos motivos pelo qual essa história ela vai poder expandir melhor e ter um desenvolvimento melhor também dessa personagem, claro. Cara, eu gostei muito da criatividade do autor em criar esse mundo, porque a gente tá falando de yokais, então são criaturas fantásticas. É mais uma oportunidade que a gente está tendo aí de ver essas criaturas do folclore japonês que a gente já viu em tantas outras histórias, mas com uma roupagem diferente. Na verdade, o autor está tentando trabalhar até com a roupagem mais realista, tanto que muitas das criaturas que você vê tem aquela aparência realmente bizarra como é descrita no próprio folclore japonês mesmo. Eu achei isso muito legal. E em relação às lutas, até aqui já não deu para ver assim tanta luta coreografada como a gente vê ali em Jigokuraku. Na verdade, Jigokuraku é uma coisa muito mais focada em artes marciais. Aqui a gente já tá vendo uma coisa menos coreografada, é soco, chute, é golpe. Claro, tem uns yokais que tem umas técnicas, tem uns poderes diferentes lá, tem uma espécie de jutsu também, mas ainda não se compara às lutas que a gente vê em Jigokuraku, mas assim, tá no começo, né, velho? Então é uma coisa que pode se evoluir. Eu acredito que vai acontecer isso, porque como eu já falei, até o protagonista ele vai precisar aprender a lutar de outras formas, mas ainda assim eu gostei do que eu vi até aqui. Tem um tom de humor bem interessante, na verdade tem até mais humor do que em Jigokuraku. Eu dei umas boas risadas em algumas cenas, por exemplo, tem umas referências bem legais de mangás, porque o cara, ele se inspira em golpes já conhecidos ali para poder dar os golpes dele. Então, ele, por exemplo, tem um golpe lá que é inspirado no Kamehameha, e tem uma cena que ele aparece que fica muito parecido com o Luffy usando a segunda marcha. Então, assim, eu não sei se vai rolar sempre essas referências, até porque se usar demais fica uma coisa chata, mas eu gostei dessas que eu vi. Então, resumindo, minha avaliação até aqui é uma avaliação positiva. O autor, ele veio com um mangá que não é tão pretensioso quanto Jigokuraku, mas que tem uma dose certa de luta, de comédia, tem personagens com poderes sobrenaturais para quem gosta, tem personagens inspirados ali no folclore japonês, o que é muito bom também. Se vai ser tão bom quanto Jigokuraku ou melhor, aí só o tempo vai dizer. Então, para quem tem interesse, fica a minha recomendação. Eu vou continuar lendo e a depender da resposta desse vídeo eu posso trazer as reviews dos próximos capítulos. E se você já leu esse mangá, diz aí o que é que você achou nos comentários, o que é que você espera dessa obra. E enquanto não chega o anime de Jigokuraku, a gente vai ficando com a Yashimon e também fazendo as releituras aí do mangá Hell's Paradise, beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!